boa tarde. Eu sou a Marcela Munhoz e este é mais um Diálogo Diário, de volta na sexta-feira, para falar sobre um assunto aí muito sério que está chegando, o segundo turno das eleições 2018. O segundo turno acontece no domingo e vamos votar para presidente e aqui no estado de São Paulo também para governador. Então, este programa vai ser uma prévia do que a gente vai comentar dos candidatos, dos 4 candidatos e de como o Brasil e São Paulo vão ficar se cada um vencer no domingo. Você já escolheu o seu candidato, seus 2 candidatos? É bom que sim, hein? Tá chegando, já faz a colinha. Não esqueça, vote com consciência, porque o futuro do país e de todos nós está nas nossas mãos. Vou diretamente apresentar os nossos convidados de hoje. Aqui do meu lado eu tenho o professor Eduardo Viveiros, certo? Isso. Muito obrigada pela presença, é uma honra ter o senhor por aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra participar com vocês aqui. E do nosso lado, Rafael Rocha, editor de política do Diário. Rafa, novamente, obrigada. Obrigado pelo convite, Marcela. Mais uma vez aí discutindo um pouco de eleição. Gente, que tá super acirrado, principalmente para governador de São Paulo, tá? 50-50, depois a gente vai comentar os números, voto a voto, então reforço. Por isso que é importante votar consciente. Bom, a gente vai começar falando dos presidentes. Quem está no páreo aí? A gente preparou ali as principais informações de cada candidato. Vamos lá? Começando com Bolsonaro. Vamos lá, Bolsonaro. Jair Bolsonaro, número 17, PSL, vice-general Mourão. E a coligação é Brasil acima de todo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo, perdão, e Deus acima de todos. Próximo candidato que vai concorrer com ele é do PT. Fernando Haddad, número 13. Vice, Manuela Dávila e a coligação O Brasil Feliz de Novo. Convidados, o que a gente pode dizer desses concorrentes e como que vocês viram nos últimos dias o cenário mudando para cada um deles, falando em votação mesmo? Vamos lá, professor, começa aí falando dessa batata quente. Você me colocou na roda, né? Começamos já com os presidentes. Veja, é um cenário de polarização desde o começo da campanha. Havia um grande grupo de partidos, de candidaturas que estavam se definindo mais ou menos numa tendência, ou seja, antipetismo, que a gente chama na ciência política, né? Quer dizer, se posicionar contra um determinado partido que estava no poder até recentemente, com 14 anos praticamente de poder, né? E a alternativa que mais se consolidou por conta de um discurso mais agressivo, mais competitivo, etc., foi a do Bolsonaro, né? Havia uma expectativa de que a gente tivesse um centro-direita que se estabelecesse como alternativa ao petismo. Isso acabou se configurando numa alternativa mais radical à direita, né? E o discurso da campanha acabou sendo tomado um pouco por isso, além de outros fatos que a gente tem na pauta para discutir, como fake news, agressividade, violência nas ruas, etc., né? E também a possibilidade de se fazer, no campo da esquerda, uma coligação, ao ampliar essa coligação, que é na prática de 2 partidos, PT e PCdoB, com os que foram derrotados no segundo turno. Você não tem isso formalizado, mas você tem manifestações de atores políticos que estavam no primeiro turno se posicionando por um lado ou por outro, né? Houve uma votação expressiva de deputados, senadores, etc., do partido de Bolsonaro, o PSL, que era um partido inexpressivo, né, que compunha o que a gente chama na ciência política de baixo clero, né? E de repente esse partido sai com mais de 50 deputados e um número expressivo de senadores, né? Isso está levando a alguns apoiadores, né, já fluírem na direção de Bolsonaro. A gente tem esse fenômeno da tentativa da composição do Bolsodória, que é rejeitada inclusive pelo senador eleito por São Paulo, Major Olímpio, né? E tem também Guilherme Boulos, Ciro Gomes, não formalmente, não declaradamente, mas se colocando contra Bolsonaro, né? E compondo um outro campo com até setores do PSDB,
O que fortalece um discurso do PT, do Fernando Haddad, da candidatura Fernando Haddad, de se criar uma frente pela preservação da democracia, né, taxando a candidatura do adversário como uma candidatura que ameaça a democracia. Isso é um discurso que está, inclusive, na imprensa internacional, está muito forte, né, em analistas, etc. Mesmo analistas do mercado estão com um certo receio, porque, veja, o candidato tem um discurso, né, o eleito vai ter uma outra prática. Certamente tem uma outra prática, né? Mas o discurso do candidato, que é favorito, por enquanto, as eleições, parece que tudo indica que pode ser eleito, apesar de que a gente sabe, política é como tudo nuvem, pode né? mudar, né? Nossa Senhora. Pode você ter uma tempestade. Pesquisa de ontem do Datafolha dá 58% pro Bolsonaro e 44% pro Haddad. 56 a 44. Já mudou, tá vendo? Já Tudo, tá, política muda. Eram 6 pontos, né? 56 a 44. Eram 18 pontos de diferença, agora Isso. são 12. É um número expressivo, mas você tem que ter uma virada cinematográfica, né? Não pode ser uma virada cultural, mas seria uma virada eleitoral. Eleitoral, política, né? Política. Não é impossível. Professor, como é que faz para discutir a questão da divisão no país? A gente viu que em 2014 a eleição também foi bastante acirrada entre a Dilma e o Aécio, e os reflexos dessa eleição bastante acirrada se acentuaram nos 4 anos de governo que acabaram não sendo 4 da Dilma, que ela acabou sendo empichada. Como é que a gente tem visto mesmo as manifestações muito polarizadas entre os dois lados? O senhor mesmo falou, o discurso do candidato é uma coisa, o discurso do presidente tem que ser outra. Como prática, né? A prática. Como é que a gente tem, como é que o próximo presidente faz para reunir o Brasil de novo nesse momento muito difícil de crise econômica? Não dá para viver nessa divisão mais 4 anos, pelo que a gente tem sentido. Mas também não dá para não dar garantias de que essa polarização vai ser superada pelo discurso e pela prática. Quer dizer, tem o candidato mais radical à direita, o Bolsonaro, que está colocando um discurso tão agressivo que praticamente queima pontes para uma possível união nacional, né? E a gente teria que qualificar também o que é essa união nacional. União nacional em torno de quê? De que programa, né? Porque o que está se contestando com a candidatura Bolsonaro é uma prática política à esquerda, né, um modo de governar, uma visão de sociedade, um projeto político e um projeto de nação. Então, é radical nesse sentido. Quer dizer, você rompe com todo um projeto que estava sendo conduzido a duras penas, bem ou mal, com erros e acertos, né, para colocar uma alternativa que pode colocar o Brasil numa situação de conflito, no sentido de que você dizer, por exemplo, que vai perseguir seus adversários, exilá-los, que vai exilar, né? Ou você dizer que vai acabar com determinada proposta para a educação por conta de um motivo ideológico. Você tem que ter uma justificativa pedagógica, didática, na área da educação, para dizer, não, vou fazer educação desse jeito, porque desse jeito é assim que deve ser conduzido por tais e tais razões pedagógicas, didáticas, metodológicas, etc. Agora, dizer só por motivo ideológico, né, que vai perseguir, não, vamos tirar o Paulo Freire da educação brasileira. Mas o Paulo Freire está na educação brasileira? Onde ele está? Na prática dos professores, na teoria, nas bibliotecas? Onde está esse autor, né? Então fica uma coisa, do ponto de vista ideológico, muito marcadamente radical, né? A direita, a extrema direita, inclusive, com algumas qualificativos na imprensa nacional e internacional sobre a questão de semelhanças com o fascismo, né? E a gente sabe o que foi o fascismo em termos históricos, em termos práticos, né? Em termos de resultados militares, em termos de resultados sociais, políticos. Foi um desastre para a humanidade, né? Então, assim, se não há uma sinalização de que é possível você ter um repactuamento da sociedade brasileira, né? Onde é que está a radicalização? Onde está o extremismo? Onde está a polarização, né? Se os dois candidatos dizem, vamos discutir depois de eleitos, vamos conversar com os derrotados e vamos nos preocupar em resgatar um pacto político, um pacto social, reestruturar o Estado em função dessa nova sociedade que nós estamos propondo, nós eu digo quem vencer. Sim. Né?
Se você diz de cara que não vai conversar com seu adversário, como disse ontem o Jair Bolsonaro numa entrevista, você queima pontes. E aí você está apostando numa radicalização, aí sim perigosa. Foi o que aconteceu na Venezuela. Né? Um ex-militar, né, toma o poder com o apoio das Forças Armadas, não conversa com a oposição, persegue a oposição, né, inclusive com mortes, com conflitos, censura aos meios de comunicação, né, e você tem um país totalmente à beira da destruição, que é a Venezuela. Inflação enorme, economia praticamente desestruturada, num país riquíssimo, que tem 95% de sua economia com o petróleo, né? E nós, com uma crise econômica, uma crise política muito séria, né? Estamos na iminência de entrar numa situação como essa? Não, a gente tem que ter uma discussão muito séria sobre o futuro do país. E isso ganhe quem ganhar. Se ganhar um Haddad é a mesma coisa. Né? Não vou conversar com fulano. Não, vai sim, vai conversar, porque é da política do diálogo, né? O debate, o conflito de ideias, né? A política, ela se baseia na força das ideias, não nas ideias da força. Perfeita análise. Então, falando sobre o Haddad agora, o que a gente pode comentar, então, nessas últimas estratégias dele de marketing político nas últimas semanas, a coisa do Bolsonaro não participar dos debates e ele apostar nisso, enfim, como que você vê o Haddad nas últimas semanas aí? A aposta da candidatura do Haddad foi na busca do debate, né, e aí tem as justificativas do outro lado, né, de apresentação de propostas, de diálogo, de conversas, etc. E também a questão das fake news, que acabou saindo agora uma denúncia séria, que vai ser apurada, já está aberta uma investigação, né, de influência do poder econômico nas eleições, e também há uma aposta na militância, que é tradicional. O PT tem essa perspectiva sempre de envolver. Ele tem basicamente 2 milhões de filiados no Brasil, quer dizer, é um número ponderável se todo mundo for fazer campanha, né? Agora, teve uma derrota, entre aspas, do PT até agora, que é a questão das redes sociais. Né? Quer dizer, você tem, às vezes, um compartilhamento de 10 milhões no Facebook de uma mensagem de Haddad e 30 milhões de Jair Bolsonaro. Né? Você não necessariamente, numa guerra política, vamos dizer assim, está compartilhando a verdade. Né? Você está atacando o adversário, mostrando os pontos fracos, etc., né? Exagerando nos defeitos, etc., né? Mas se você não tiver uma resposta, né? Muitos analistas não apostavam ainda na internet como uma força muito presente nessas eleições. Muitos candidatos também não, né? O Alckmin, por exemplo, sofreu muito disso, né? E acabou sendo desgastado por conta disso, né? Agora, essa novidade do WhatsApp, que é uma coisa que, em princípio, seria para divulgação entre poucas pessoas, acabou tomando uma dimensão enorme, né? Então, a campanha do Haddad se ressentiu um pouco disso, agora está apostando na denúncia disso, né? E se colocando como alvo de muitas mentiras, etc. e tal, e apostando numa virada que é possível, mas a gente... É bastante improvável. Né? O improvável nunca existe em política, né? Tudo pode acontecer, né? Ninguém imaginaria que um candidato que saiu da obscuridade tão completa, né? Como parlamentar, que acabou sendo mais conhecido por programas como CQC e Pânico, né? Que se lança com esse discurso agressivo, politicamente incorreto, etc., fosse ser levado tão a sério a ponto de se tornar uma alternativa concreta de poder. E ele mesmo dizendo, né, para as pessoas aqui em São Paulo, por exemplo, não se preocupem com Dória ou com Márcio Freire, né, se preocupem comigo, se preocupem com a minha candidatura. Depois nós veremos, não dá tempo, a eleição acaba domingo. Está muito em cima, né? Então, tem uma sensação de que é uma novidade criada nos meios digitais, né, na cultura digital, no cyberativismo, né, espontâneo ou não, provocado ou não, porque a gente tem a perspectiva de que muitos robôs, por exemplo, atuaram e foi possível, a legislação permitiu, inclusive, impulsionamento nas redes sociais. Mediante pagamento, né? Mediante pagamento. Então, tudo isso são elementos dessa conjuntura que a gente tem que analisar, né? A agressividade agora, no final da campanha, tanto do lado de Bolsonaro quanto Haddad,
vai na direção de captar os indecisos, né? Que eles podem mudar o rumo da eleição ou não. Propostas. Então a gente já falou sobre como cada um seguiu seu marketing político, a sua estratégia. Propostas. Como que a gente pode analisar vindo para o grande ABC? O que cada um deles propôs aqui melhorar nas nossas 7 cidades e que vocês acham que realmente vai funcionar? Vamos lá, os dois candidatos, o Bolsonaro, por exemplo, nem pisou no grande ABC, ele não veio para a nossa região fazer campanha, acabou tendo o atentado dele em Juiz de Fora, então a campanha dele ficou muito mais centralizada em redes sociais, em entrevistas, ainda determinadas equipes de TV, né? A estratégia da campanha dele foi mais centralizar nisso. O Haddad teve 2 vezes aqui, uma vez ele veio em portas de fábricas para conversar com o berço sindical, que é o berço do petismo aqui, do ABC, e da outra vez veio no dia da eleição conversar com o Luiz Marinho, que era o candidato ao governo do estado pelo PT. A proposta deles para o ABC acaba englobando uma coisa mais geral para o país como um todo. Então, reforçar a economia, tentar estimular o emprego. O Bolsonaro, acho que a proposta dele nem passa pelo ABC, assim, por enquanto, né? Casa muito no que o professor está falando. Vamos ser eleitos primeiro para depois ver o que a gente faz. É mais ou menos isso. Mas o Haddad tem focado bastante a questão da retomada econômica via resgate das obras paradas do PAC. Então, acaba pegando um pouco mais isso, né? Como eles não vieram muito para o ABC, a gente não conseguiu discutir com os candidatos também, a presidente, os principais temas que o ABC tem, que é uma forte desindustrialização nas últimas décadas, uma queda nas receitas municipais das prefeituras e a dependência delas para o Estado e para a União, que aumentam, e o Estado e a União não repassam os seus recursos, o aumento da demanda dos serviços públicos de saúde e educação por conta do desemprego. Então a gente não conseguiu jogar para esses candidatos esses temas nevrálgicos aqui para a região. Então o eleitor aqui do grande ABC está votando meio que no escuro sobre o que o ABC pode ser beneficiado com eles. Esse é um ressentimento que a nossa equipe acabou fazendo bastante, justamente por isso. Diferentemente das outras vezes, como o Lula era candidato, costumava vir muito aqui para o ABC, o Alckmin, quando foi candidato a presidente, veio para o ABC, nessa vez ele veio pouco. Então, como a campanha também era maior, dava para... Bolsonaro é paulista, ele é de paulista. Campinas, né? Então, não veio aqui. Não veio, ele não apareceu aqui. Então a gente acabou não conseguindo discutir esses temas mais específicos, né? Que numa campanha mais curta você não consegue discutir isso amplamente. O cara tem que vir aqui na região para a gente trazer esse debate para ele, o que pode ser de alternativa. Talvez na campanha, no programa dos dois candidatos apareça alguma coisa quando você fala infraestrutura, mobilidade urbana, transportes, né, que você tem uma região, um arco metropolitano muito abrangente, né, são 30 e tantos municípios, né? Isso. E você tem, quando você fala também, às vezes, parece que no programa do Haddad, falar de repactuar o Pacto Federativo. O Ciro falava bastante disso. E aí você vai discutir a questão do município, a questão dos recursos do fundo de participação dos municípios, etc. E quando você fala de economia criativa, quando você fala de uma reindustrialização, como o Haddad fala, por exemplo, né, você tem uma linha de contato com essas questões de regiões metropolitanas, né, que você tem que retomar aquela ideia do consórcio metropolitano, discutir os temas com o governo do Estado e com a União, para que os recursos fluam novamente e o Estado seja indutor, por exemplo, com obras, retomada de obras, aí sim, com metrô, com outros grandes incentivos à atividade econômica, que uma coisa puxa a outra, né? Você vai ter uma construção de uma obra de metrô, você vai ter uma valorização no mercado imobiliário, transporte, as empresas, não necessariamente do ramo industrial, porque isso pode mudar também o perfil da própria região. Né? Um círculo virtuoso. É um círculo virtuoso, você falou tudo. É um círculo virtuoso e se alimenta disso. No programa de Jair Bolsonaro, quando ele fala de infraestrutura e de economia em geral, você tem aquelas macrolinhas liberais, né, que falam lá em privatização, concessões, isso também se replica no programa de Dória e tal. Só que isso não... Como a lei não exige que o candidato discrimine, detalhe, coloque metas, objetivos, cronogramas para que isso seja implementado, fica muito vago, no discurso genérico. Sim, fica vago mesmo. Vago e não dá segurança para o eleitor de que ele vá ter
uma questão, por exemplo, como o transporte urbano, a saúde, né, a educação local, a educação superior. A gente vem aqui no ABC, você tem a Federal do ABC, etc., mas mesmo implantando campos universitários, você tem uma demanda muito grande, porque é uma região que tem uma boa taxa de escolaridade, né, que vai trabalhar na formação e no incentivo a um profissional mais qualificado, com mestrado, doutorado, com pesquisa tecnológica, informática, enfim, o que for, né, para que essa economia se reanime, reative, né, mantendo essa tradição. Se você tinha uma revolução industrial que trouxe para cá as montadoras, as indústrias de bens de base, bens materiais, etc. Agora você tem a indústria de bens culturais, a indústria criativa, a indústria do software, por exemplo, que também pode se estabelecer aproveitando essa estrutura que tem no próprio Estado. A cultura, né, você pode usar um espaço que era industrial para formar um equipamento de entretenimento, de cultura, de shows, enfim. Claro. Então, isso teria que estar mais delimitado na proposta dos candidatos, né? E realmente a falta do debate, né, impede que amplos setores do país, né, regiões inteiras, se vejam contempladas, como o Grande ABC não está se vendo contemplado nessa discussão. Você pode ter até uma proposta de um candidato, mas o outro não aparece para discutir. E aí você não tem o contraditório, não tem, sabe? E o eleitor fica pendurado pelo pincel. Né? Tiram a escada, que seria o debate, e o eleitor fica pendurado pelo pincel. A gente elencou alguns temas aqui que a gente pode comentar, por exemplo, reforma trabalhista, previdência, política para as mulheres, saúde, educação, segurança, economia e empregos, e o Grande ABC a gente acabou de falar. Desses temas aqui, qual é a maior disparidade entre os candidatos? Que eles mais discordam, por exemplo? Quase não vi nenhuma discussão sobre previdência, por exemplo, no programa de Bolsonaro. Né? Você tem uma discussão geral sobre sociedade, fraternidade, mas são bons princípios, né? Quando você tem, por exemplo, uma discussão sobre a questão do idoso, ou sobre a questão da mulher, sobre a questão do trabalho, esse é uma discussão que permeia isso, né? Mas no programa de Haddad ele precisaria estar delimitando um pouco mais isso. Por isso o debate seria interessante para que o jornalismo, né, a imprensa, a sociedade colocasse essa discussão. E já tem uma sinalização de que, por exemplo, fazer por parte de Bolsonaro, né, fazer a reforma da Previdência nos moldes ou piorados que Temer propôs, que o próprio Congresso deixou para depois das eleições. Né? E não mexendo com a questão dos militares, da aposentadoria dos militares, os benefícios, enfim, a característica própria do sistema dos militares, e mexendo talvez com o funcionalismo público, etc. Então é um vespeiro, né? É uma coisa que precisaria estar mais definida, mais clara, para o eleitor tomar uma posição na hora de votar, né? Porque nós temos uma população, estou falando isso até porque eu tenho barba branca, né? Nós temos uma população que está numa fase de envelhecimento. Em 2030, 2050, nós teremos mais pessoas com 65 anos do que com 15, 18. Com certeza. Então isso, até do ponto de vista econômico, né, quer dizer, como é que vai ser o poder aquisitivo das aposentadorias? A base não consegue sustentar mais. Tem alguns lugares no Brasil que se sustentavam, até recentemente, com o dinheiro da Previdência. Né? A economia local girava em torno disso, pequenos municípios, o chamado Brasil Profundo, no interior do Nordeste, mesmo no interior de São Paulo. Né? Você tem um local, inclusive, bom para um idoso morar, mas e a qualidade de vida? E o poder aquisitivo? Né? E os serviços locais? Saúde, né? Residência, moradia, etc. Lazer para ele. Lazer, quer dizer, é toda uma questão que por enquanto, de um segmento, mas logo vai ser a questão de discussão mais abrangente de toda a sociedade. E a política, o Estado, os governos têm que se posicionar claramente sobre isso. Então, não colocar isso e colocar só a perspectiva de não gastar menos com a Previdência, né? Ora, você vai ter que tirar de algum lugar. O Haddad propõe que seja feita uma taxação de grandes fortunas, de dividendos, volte a ser pago a coisa. Tudo bem, mas como é que essa questão da Previdência vai ser equacionada? Né? Vai se separar o fundo público do fundo privado? Vai se criar
ele fala, e o Bolsonaro também chega a falar nisso, sobre uma única rubrica, né? Quer dizer, a Previdência que compreenda os dois setores, o público e o privado. Né? Como é que você operacionaliza isso? Como é que você faz isso? Então, é preciso que os candidatos venham a público para dizer. Né? Há uma expectativa muito grande da sociedade, não só das pessoas mais velhas, mas como as pessoas que têm no horizonte a perspectiva de se aposentar, né? E há modelos que foram implantados em lugares como o Chile, por exemplo, né? Em que a privatização, o fundo privado não deu conta de cobrir as necessidades de pessoas. Né? Até o BTG Pactual aí, do Paulo Guedes, etc., tem uma representação no Chile de uma dessas 14 empresas que provém previdência privada, e lá no Chile você está tendo inclusive suicídio de pessoas acima de 80 anos, porque o que elas recebem da aposentadoria não dá condições delas conduzirem suas vidas a um final digno. Né? Que a gente, quando chegar aos 80, fala, bom, vamos planejar o final de maneira bonita, inclusive. Né? Todo direito, né? Tem todo o direito, claro. Você trabalhou a vida inteira, você contribuiu, você deu a sua parte para o trabalho de construção de uma sociedade justa, igualitária, etc. Então você tem direito a ter esse retorno. Né? Rafa, algum tema espinhoso aí que os dois candidatos estão desde o começo defendendo, que você acha que se ganharem vão realmente colocar em prática? Ou algum que você acha que eles estão defendendo, mas quando virarem presidentes vão deixar para lá? O que o professor está colocando é um ponto correto, né? A falta de debate, a gente não consegue aprofundar justamente nas principais propostas. A gente sempre puxa a brasa para a nossa sardinha aqui do Grande ABC, e eu até queria pegar um pouco do que o professor falou sobre as universidades federais. A gente tem a UFABC, a Universidade Federal do ABC, que vem sofrendo com cortes constantes de repasses da União. Com o governo Temer isso se aprofundou. E é justamente nesse momento de reindustrialização, da questão da indústria 4.0 que tem sido muito colocada, que vai haver uma mudança em toda a forma de você fazer os seus produtos. Era justamente nesse momento que uma universidade federal teria que estar colocada forte com pesquisa. Ciência, tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento. Pois é, justamente para fazer essa transição, né, professor? E as empresas bancando, inclusive, pesquisas dentro das universidades. Para fazer uma transição. A gente teve há pouco tempo um congresso na USCS que discutiu na Universidade Municipal de São Caetano. A gente tem uma universidade que fomenta muito esse tipo de debate, que mais de 60% dos postos de trabalho vão mudar completamente com a revolução 4.0 da indústria. Então, como é que faz essa transição? A gente tem uma mão de obra ainda muito recente das épocas sindicais, dos anos 80, 90, do fortalecimento das indústrias automotivas como um todo, e que trouxeram outras indústrias movidas por conta dessa qualificação da mão de obra aqui da região também. E justamente nesse momento que a Universidade Federal poderia ser o indutor desse tipo de debate, ela está sendo enfraquecida. Então, a gente não consegue ver, de fato, para o Grande ABC, essas principais propostas aí dos candidatos. No mais, acho que tangencia muito o que o professor está falando, do que os candidatos estão tentando se colocar nos campos opostos. Né? O Bolsonaro fazendo um discurso mais radical, mais de família, vira e mexe, ele fala uma coisa, depois muda com relação às mulheres, enfim. A gente tem acompanhado muito o debate eleitoral e pouco debate de país. Essa, pelo menos, é a minha visão. Né? Não se pode pautar uma campanha pela discussão dos problemas individuais, de costumes, de orientação sexual, de ficar avaliando o currículo da universidade de uma disciplina de história, de filosofia, ou tirar ou não tirar. Não é isso. A campanha eleitoral, ela visa você construir uma visão mais macro do país, né, e uma linha, uma direção, uma diretriz que leve, né, a sociedade a ter segurança de fazer sua escolha. Eu vou escolher uma proposta, por exemplo, que vai discutir a Revolução Verde. Né? O Haddad chega a falar um pouco sobre isso, Revolução Verde, reindustrialização, etc. Né? O Bolsonaro fala mais em infraestrutura, né? Privatização, etc. Mas, sim, privatização do quê? Né? Que tipo de indústria, que tipo de empresa vai se beneficiar, por exemplo, da privatização da rede elétrica? Ele agora já voltou atrás também, que não quer falar sobre isso. Então fica uma contradição entre o que é dito pelo candidato
nos vídeos na internet e o que está escrito no programa e o que está meio que sendo uma expectativa do mercado. Então, mais ou menos qualificar o que é o mercado. O mercado tem interesse em que tipo de desenvolvimento? É financeiro? É industrial? É a nova indústria, a revolução 4.0 que está se falando, né? Ela vai exigir um investimento muito grande do Estado na qualificação da mão de obra, né? Não é qualquer profissional que vai sobreviver, que você falou, 60 profissões vão ser praticamente extintas, 60% do que existe no mercado de trabalho. Ou extintas ou afetadas de alguma maneira. O que vai fazer com essas pessoas? Colocá-las para trabalhar no turismo, na praia, né, como garçons, etc. Um sujeito que estudou para ser advogado, para ser médico, jornalista, para ser outra profissão. Não é assim que de repente se aponta uma direção, né? Essa é uma coisa que tem que ser progressivamente colocada para a sociedade e o Estado bancar essa transição. Bancar em que termos? Né? Como é que as empresas vão se adaptar? Né? Eu estava vindo no transporte e falei assim, olha, agora, daqui a um tempo, não se vai mais fabricar carros para consumo individual, vai se fabricar carros para transporte via aplicativos, carros elétricos, híbridos, né? Então muda a característica da indústria. A indústria passa a não ser só produtora, mas pode ser mantenedora, a manutenção desse tipo de veículo, né? Você vai precisar ter um transporte público de qualidade para abastecer, por exemplo, as populações da Grande São Paulo, do Grande ABC, né? De comunicação com centros, um centro nevrálgico que é a capital, né? Ou para você fazer o contrário, para você trazer pessoas que trabalham e moram no centro de São Paulo, ou no centro expandido de São Paulo, para trabalhar em indústrias na área criativa, na área de informática, de games, de outras coisas aqui no ABC. E a impressão que se passa é que o eleitor só vai saber disso depois da eleição, né? Quando ele deveria saber antes. Não, ele tem que ter a impressão segurança. eu estou dizendo que os candidatos passam para a gente, né? Então, tem que olhar os programas dos candidatos, eles estão no site do TSE, é só procurar lá, dá para ler até o fim de semana. São 60, 80 páginas de um, 60 de outro, 20 e poucas do Dória. O Dória é mais sintético, né? Ele é mais marqueteiro. Então, e mais 80 ou 60 dá para você olhar, principalmente os princípios que estão ali, as linhas, as diretrizes. Essas diretrizes é que vão, em princípio, né, guiar o comportamento do candidato se eleito, né? Se aquilo está muito genérico, muito vago, eu não tenho segurança para votar. Não consegue nem discutir, né? Nem discutir. As pessoas... Não, e não foi discutido, não houve debate. O debate, mesmo em nível do Estado de São Paulo, por exemplo, acaba, às vezes, descambando para a agressividade de uma candidatura em relação a outra, né? Uma defesa de um projeto, uma defesa de um governo que já está desenvolvendo determinadas linhas gerais de atuação e realizações concretas, e um discurso mais de defesa de um princípio liberal, etc. Então, isso não dá segurança para o eleitor. Isso também é um pouco a culpa da legislação, que não exige dos candidatos que hajam alguma coisa mais concreta, propor prazos, cronogramas, metas, objetivos, né? De onde virão os recursos para fazer essas obras de infraestrutura, para fazer essa adaptação da nova indústria, né? Vai haver uma reforma tributária, vai haver uma reforma política. Tem candidato que está mostrando isso, mas quando chega lá no Congresso, né, você tem que negociar apoios. Terra, né? Não vai para frente. Né? E já tem gente se oferecendo aí como ministro, 7 ministros do Temer já estão se oferecendo para um candidato que acha que já ganhou. Isso é perigosíssimo, né? Porque se perde, esses 7 ministros também ficam na visibilidade negativa, né? Porque eles também têm horizontes políticos futuros, né? Na eleição municipal daqui a 2 anos. Com certeza. Quero agradecer quem está online aqui com a gente, comentando, Celso Teixeira, obrigada pelas suas opiniões, Amélia Carneiro, Seri, Nívia Massa, Renan Cassioli. Uma pergunta aqui do Seri. Qual a análise que vocês fazem sobre os prognósticos das pesquisas do primeiro turno? Muitos deles não se refletiram. E os resultados em relação ao do segundo turno. Se essa coisa de pesquisa realmente, na maioria das vezes, se reflete a realidade ou não. Pesquisa é só uma coisa para a gente se basear, enfim. O que vocês veem agora para esse segundo turno? A pesquisa eu acho que tem até pouca
porque você tem 4, 5 institutos, mas não tem a universidade fazendo pesquisa, os partidos fazendo pesquisa. Ninguém dá muita bola para pesquisa nos Estados Unidos, por exemplo, né? Porque tem pesquisa de todo tipo e para todo gosto, né? Como vai votar o eleitor que vai de gravata verde, né? Ou de vermelho, ou de azul, enfim, todo tipo de pesquisa. Mas nessa eleição, por incrível que pareça, a pesquisa que mais se aproximou do resultado de primeiro turno não é muito comentada na mídia, que é a pesquisa Vox Populi. Foi a que chegou mais perto do resultado efetivo do primeiro turno, né? E ela está dando agora uma perspectiva de quase um impacto técnico nos últimos 3 dias, agora pode acontecer alguma coisa, de estar entre 5 e 6 pontos a diferença entre os dois principais candidatos à presidência, né? 53 a 47 para o Bolsonaro, né? Isso, são 6 pontos, 5 pontos, enfim. E isso como eles acertaram no primeiro turno, a gente fica na expectativa de que eles acertem ou cheguem perto do resultado no segundo turno. As demais, você tem uma discussão muito grande sobre a tal da amostra, né? As pessoas entram no site do TSE, vão lá e abrem a amostra. Muitos até falam, eu não fui perguntado, né? Então eu não acredito. Eu não estive nessa amostra. A gente vê muitos comentários assim, né? Eu assisti um vídeo no BBC, no YouTube, que a moça jornalista que estuda estatística, ela disse, a probabilidade de você ser pesquisado na rua é de 0,0003,4 não sei quantos por cento. É muito baixa, porque você tem 147 milhões de eleitores, 147 milhões e 300 mil, né? E você tem 2 mil, 3 mil, 10 mil, 11 mil pesquisados. Então, eu nunca fui pesquisado, eu ando na rua, como qualquer um, né? Mas a pesquisa tem essa característica de ser mais ou menos próxima da realidade, né? Alguns institutos acertam, outros não. Quem fala mal de pesquisa, ou bem de pesquisa, tem um interesse político em se beneficiar ou prejudicar o adversário. Então vamos olhar, né? A melhor pesquisa é o resultado da urna, né? O que funciona é o que você acredita do seu candidato, o que você pesquisa sobre ele, porque é você que vai colocar o dedinho lá na urna na hora de escolher, né, gente? Não é pesquisa nenhuma que vai fazer isso. É bem certo? Por aí. Daqui a pouco a gente vai para os governadores, senão não vai dar tempo. A última pergunta sobre os presidentes. Na opinião de vocês, como seria um presidente ideal para um Brasil hoje, como está assim, polarizado? Quais as principais características dessa pessoa para tentar fazer com que o Brasil cresça, enfim? Como seria, independentemente do partido, de qual candidato, Haddad ou Bolsonaro, como seria o perfil de presidente hoje bom para o país, na opinião de vocês? Eu acho que passa pelo que o professor falou de uma figura de diálogo, né? De uma pessoa que possa entender o que acontece no país como um todo, de entender esse fenômeno do antipetismo, de entender esse fenômeno também do crescimento das posições talvez mais homofóbicas, xenófobas, entender o que acontece. Uma pessoa que possa conversar, trazer todo mundo para uma mesa e juntos discutir uma solução. Não adianta você radicalizar o discurso de um lado ou de outro, porque você só aprofunda essa crise. E do jeito que a gente já está numa crise econômica, moral, política, aprofundar qualquer uma dessas crises, você pode levar o país para um desastre que para você recuperar leva muito tempo. O professor citou o caso da Venezuela, que é bem por aí, né? Para você conseguir recuperar o país como um todo, vão levar anos, décadas talvez. Então, você polarizar, trazer o discurso para mais perto de um lado ou de outro, a tendência é essa cisão só aumentar e para o país seria trágico, né? Eu queria ouvir o professor também, que é um candidato ideal, um presidente ideal, professor. A gente já tem o desenho dos que estão aí, então a gente vai trabalhar com a realidade, né? Enfim, não dá para sonhar muito. Acho que você tem que ter a dimensão de um estadista, uma pessoa que se preocupe com o país a longo prazo, que tem uma visão política mais abrangente, que compreenda a diferença, compreenda o opositor, que tenha diálogo com o opositor, com a oposição em geral, né? Que traga para o esforço de resgate da crise econômica, da crise política, da crise social, todas as forças políticas interessadas em contribuir, né? Não dá para radicalizar e negar diálogo com ninguém nesse momento. Então, mesmo quem está na perspectiva de uma vitória eleitoral tem que pensar nisso, né?
Se você ganha a eleição, você vai governar para todos os brasileiros, vai governar para toda a sociedade, né? E não pode excluir nem perseguir pessoas. Isso é um absurdo, né? Então, assim, o perfil ideal de um estadista nesse momento, né, é uma pessoa serena, uma pessoa que intelectualmente compreenda a crise do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, psicológico, né? Porque a gente tem uma sensação na sociedade de derrota, de frustração, de vingança, inclusive, em relação à política. Isso para todos os lados, para os dois lados. Para os dois lados, você tem que olhar para esses fatores, né? Você não resgata uma sociedade tão complexa, tão dinâmica, com minorias, com uma nova forma de se expressar em sociedade, nas relações, na família, né? No modo de ser, pensar, sentir e agir, na subjetividade, né? Com um discurso que volta 50 anos atrás. Com um discurso que vem falar apenas da questão moral, apenas da questão religiosa, apenas da questão política. Não, não é. Você tem que ter um discurso que compreenda todos esses fatores, do ponto de vista social, psicológico, filosófico, né? Do ponto de vista econômico, da cultura. E a gente quase não vê os candidatos falando sobre cultura. Um ou outro candidato que está mais na campanha, né, está mais presente em relação aos artistas, tem apoios, etc., né? O outro está lá em casa por conta dessa questão física, né, dessa limitação do corpo a corpo, né? Mas tem que ter um discurso para todo mundo, não pode ter um discurso contra isso ou contra aquilo. Você tem que ter um discurso a favor do Brasil, a favor dessa recuperação da sociedade, né? E da recuperação da vontade do brasileiro de continuar no Brasil, de acreditar no Brasil, né? A gente viu aí, recentemente, o consulado português teve que parar o recebimento de pedidos de cidadania portuguesa porque não estão dando conta de processar, né? E veja, não é qualquer um que vai tomar uma decisão tão drástica de pegar uma outra cidadania, mudar de país, a mesma língua, com uma cultura semelhante, etc., né? Isso já é um sinal de que até a elite pensante, cientistas, professores, intelectuais, artistas, né, estão pensando em abandonar o Brasil. É por conta desse radicalismo, é por conta dessa agressividade, dessa violência que está começando a agraçar no Brasil, né? A gente não pode correr o risco, como disse o candidato no passado, de ter uma guerra civil no Brasil. Isso é um absurdo. Nós temos que ter uma cultura de paz, né? Temos que recuperar a visão do Brasil como uma referência no mundo, porque não é à toa que o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, né? Quando nós falamos em direitos humanos, nós temos autoridade para falar isso. Nós temos uma Constituição que foi fruto de um debate em toda a sociedade, que trouxe a figura dos direitos sociais, dos direitos individuais, né? Da soberania, da democracia, uma democracia de inspiração russoniana. Nós temos projetos de leis que o povo pode propor, nós temos plebiscitos, referendos, né? Nós não podemos rasgar essa Constituição e rasgar o tecido social junto com ela, né? Nós temos que repactuar, né? Ter uma sociedade justa, solidária, né? Que inclua mais, em vez de excluir, que inclua a diferença, a diversidade, a cultura, né? Os diversos modos de sentir, pensar e agir, inclusive em termos transcendentais, em termos religiosos, né? Que não seja refém do preconceito, da intolerância e do ódio. Eu acho que esse seria o perfil ideal de um governante e de uma nação que vá se repactuar e apostar no futuro, né? O Milor Fernandes falava até brincando que o Brasil tem um enorme passado pela frente e um imenso futuro por detrás. Deixa que o futuro empurre a sociedade e vamos em frente. Não vamos voltar para trás, não vamos dividir o Brasil, né, entre esquerda e direita, vermelhos e verdes, amarelos. Isso é uma besteira muito grande, né? A cor, o pensamento, as ideias das pessoas, elas são um patrimônio da nossa cultura, né? Essa diversidade, essa explicação do brasileiro ser tão complexo, diverso,
né, alegre, como a gente foi pintado um tempos atrás, né, não pode ser substituída por um povo que odeia, que é intolerante, que mata o seu adversário porque ele pensa diferente de você. Isso é uma coisa que a gente pensou que já tinha sido extinta, não só no Brasil, mas no mundo. E outros lugares do mundo está voltando. Infelizmente, você viu aí os atentados, quase atentados à bomba, contra personalidades de um partido e da cultura nos Estados Unidos, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que repudiar veementemente. Perfeito. Vamos para o governo do Estado? Bom, a gente falou sobre discussões aí, os debates do governo do Estado também não estão muito, assim, light e tranquilos, né? Os dois candidatos também estão trocando farpas, acusações, vídeos, notícias falsas, enfim. Temos à frente aí João Dória, 45, coligação Acelera São Paulo, com o vice Rodrigo Garcia. E o outro candidato, que também discutiu, é o Márcio França, é a PM, né? Aquela PM é a vice dele, a Coronel Eliane, e a coligação é São Paulo Confia e Avança. Sobre esses dois candidatos, já emendando na pergunta o que eles têm para o ABC, que aí tem um pouquinho mais de coisa, né, Rafa, que você pode falar sobre isso. Sobre esses dois candidatos, o que vocês acham da estratégia política deles até aqui e quais as principais propostas voltadas para a região? Fazia tempo, né, que o eleitor paulista não viu uma eleição tão acirrada, tão disputada. É claro que é fruto de uma divisão desse núcleo de governo que ficou mais de 2 décadas à frente do Palácio dos Bandeirantes, mas o reflexo é disso. Você trouxe a pesquisa que foi apresentada hoje, está voto a voto, e quando tem um cenário de voto a voto, a tendência é os ânimos ficarem bastante exaltados. Ontem teve um debate, o último debate entre eles na Rede Globo, o que deu para perceber que no primeiro momento aparentemente ia ser uma coisa mais calma, como foi o debate do SBT na última terça-feira, mas logo descambou para troca de acusações, de farpas. Você é petista, você é esquerdista, você traiu, você não traiu, enfim. O debate acabou sendo permeado muito por essas discussões, que foram as estratégias adotadas pelos dois nesse segundo turno, né? O Dória buscou colar a imagem dele logo de cara com Jair Bolsonaro, que vem desse fenômeno que o professor está colocando. Foi até o Rio de Janeiro também tentar gravar uma foto, um vídeo que seja do Jair Bolsonaro declarando voto nele. O Bolsonaro não fez isso, mas mesmo assim o Dória acabou usando na campanha. Enquanto isso, o Márcio França conseguiu aglutinar o maior número de forças aí do Estado. Então você tem o Paulo Scaff do MDB apoiando o Márcio França, ele conseguiu apoio do candidato do Major Costa e Silva, conseguiu o apoio do Major Olímpio, senador eleito pelo partido do Bolsonaro. Então, o que a gente vê muito, enquanto o Márcio França conseguiu, na parte política, fortalecer bastante a campanha dele, o Dória foi para esse discurso mais moralista, que foi muito que ele acabou utilizando na Prefeitura de São Paulo, de ser um gestor, de não ser político, de que iria colocar quadros técnicos na Prefeitura. Mas o que a gente vê muito é que na capital a rejeição do Dória continua muito alta, pelo fato justamente dele ter renunciado à prefeitura, né? Ele tinha feito um compromisso, assinado o compromisso de ficar 4 anos, e só 4 anos, o compromisso dele não era nem de disputar a reeleição, mas ele acabou saindo no meio do caminho. O eleitor paulistano percebeu que ele queria ser candidato a presidente, depois ele veio para ser candidato a governador e o troco que aparenta vir é nas urnas. O problema maior é que, como o PSDB ficou muito tempo, o problema maior eu digo pro Márcio França tentar quebrar, é que como o PSDB ficou muito tempo à frente do governo do Estado, o interior como um todo ele conseguiu sempre controlar muito bem esse eleitorado. E o Márcio França, ex-prefeito de São Vicente, na Baixada, tem tido muita dificuldade de conseguir a votação lá. Pro ABC, os dois no segundo turno não apareceram, assim como o Haddad e o Bolsonaro. O Dória acabou gravando um vídeo essa semana, colocando algumas propostas pro ABC. A campanha dos dois ficou muito restrita aos apoios que eles têm aqui. Os prefeitos apoiando, deputados eleitos, enfim. O ABC está esperando muito que o governo do Estado de fato olhe de novo para a nossa região, né? A questão da linha 18, que seria a primeira ligação do metrô fora da capital, é uma coisa que foi assinada em 2014, uma PPP assinada e que não destrava. Os dois estão prometendo fazer isso. Os dois estão prometendo melhorar as condições dos hospitais aqui também, reforçar a segurança, que é uma sensação muito forte. A gente tem um déficit de quase 300 policiais civis aqui no ABC.
propostas para o ABC a gente escutou dos dois. Então, como houve debate também, esses temas conseguiram ser aprofundados. Mas vamos ver, nesse segundo turno, o que a gente viu muito foi mais troca de farpa do que discussão de proposta, justamente por conta do acirramento aí que as pesquisas trouxeram, né? Inclusive hoje, no jornal de hoje, lá na editoria de política, tem todas essas propostas direitinho, tem uma retranca lá falando do vídeo do Dória, enfim, propostas para o ABC. Não deixe de ver, acesse o nosso site www.dgabc.com.br e leia essas reportagens para saber um pouco mais de como votar no domingo. Vou de novo agradecer aqui, entrou mais gente diferente, Anderson Bittencourt, Pedro Galera, Eduardo Laurindo, Rafael Pinheiro, Nívia Massa, Daniel Ramos, Cleiton Santos. A Nívia falou assim, para mim é muita promessa, eu quero ver fazer. É sempre assim, né, gente? Quero ver é fazer. A própria Nívia disse, São Vicente tem problemas e muito mais para nós e tem que ser Márcio França. São Vicente tem problemas e muitos mais, para nós tem que ser Márcio França. Não entendi Márcio França foi prefeito 2 vezes lá de São Vicente, né? Então o pessoal uma boa aprovação. Uma boa aprovação, reeleição com mais de 90%, conseguiu emplacar o sucessor. Foi isso que ela quis dizer, então tá certo. O pessoal tem bastante memória dele lá. O pessoal colocando aqui quem vai votar, é isso aí, gente. Democracia, cada um escolhe o seu candidato. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Bom, professor, uma análise, então, dos nossos candidatos ao governo do Estado. São Paulo tem uma situação interessante, porque, na verdade, você tem um tronco que se bifurcou, né? Você tinha o PSDB de Dória aliado ao PSB de Márcio França há 8 anos, governando o Estado de São Paulo, né? E aí você tem uma cisão no meio do PSDB. Alguns amigos até brincam, falam assim, parece que o Dória é um infiltrado do PT no PSDB. Ele conseguiu desestruturar o partido a ponto de ex-presidentes, o próprio Alckmin e outras figuras Roberto Goldman, de peso, Roberto Goldman, ex-governador, e outras figuras de peso do partido estarem desautorizando o Dória a falar em nome do partido. Pode ser até que haja uma cisão séria depois das eleições, dependendo do resultado, com o Dória até saindo do partido ou o partido se reestruturando em outra base, né? E aí a gente tem que olhar para como vai ficar Bruno Covas na capital, por exemplo, né? Então, o que aconteceu é que essa aliança, né, ela teve essa divisão, né? Márcio França se candidatou, tem toda um histórico de gestão pública, de experiência na administração pública, um discurso muito mais articulado nesse sentido de que já fez e pode fazer melhor, aquela coisa toda, né? E que os marqueteiros produzem, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, o marketing político ele tem uma virtude, né? Que é tentar mostrar os candidatos com mais qualidades, com menos defeitos que os outros, né? E um defeito muito aparente que vem do produto, né? Se você tem um candidato que é só discurso, só marketing, ele não se torna viável do ponto de vista da ação política quando toma o poder, né? Então, assim, o grande problema de Dória é que, com todo o discurso que ele utilizou, todo o marketing que ele utilizou, até nas primeiras semanas como gestor, né, como administrador, como prefeito de São Paulo, né, se esperava que ele tivesse uma performance sensacional, né, na cidade de São Paulo, que o que qualificaria para outros voos mais altos. Ele resolveu atropelar, tentou a presidência, atropelou o próprio padrinho, Geraldo Alckmin, né, que foi muito abalado com esse comportamento do seu ex-enteado, digamos assim, ex-pupilo, né? E saiu a candidatura de Márcio França, que foi uma surpresa, porque a gente tinha lá o SCAF com um discurso de político mais viável, né, com um partido, uma estrutura, etc. E, de repente, o PSB, pequeno nesse sentido, consegue levar Márcio França por conta de toda essa experiência que eu disse que ele tem no trato da coisa pública e conhecimento, inclusive com propostas concretas para determinadas regiões, falando aquela coisa da mobilidade urbana, né, do arco metropolitano, né? E ele se viabilizou, né, no limite ali com uma diferença bem pequena com Márcio em relação ao SCAF, né? ao SCAF. E consegue uma coisa que o Dória não conseguiu, que é em torno de si ter apoios decisivos da cidade de São Paulo,
do estado de São Paulo, que é o PMDB e outros partidos do interior, etc. Não sei como ele está no interior, mas na cidade de São Paulo, Dória acabou se mostrando inviável. Aí Dória apela para Bolsonaro e leva, né, uma resposta do Major Olímpio, que praticamente é uma pá de cal na candidatura, que tenta se viabilizar com um apoio que não foi dado explicitamente. Nessa semana, os deputados eleitos pelo PSL também declararam apoio para o Márcio França, o que reforça essa tese do Major Olímpio. Veja, ainda, nós né? temos no estado de São Paulo a maior votação da história para um deputado estadual, que é Janaína Pascoal, com 2 milhões e tantos mil votos. 2 milhões e 60. Né? Se esse patrimônio político vai para Márcio França, isso vai ter um peso domingo nas eleições. E outros que foram bem votados, etc. Né? Então, assim, até olhando para o quadro na Assembleia Legislativa, Dória ficaria em maus lençóis se fosse eleito. Se for eleito, né? Fica em maus lençóis porque você vai ter uma oposição mais aguerrida, como sempre teve do PT, que não conseguiu se viabilizar como alternativa no estado de São Paulo durante 24 anos. Isso tem que ser colocado também, mas que o PSOL e outros partidos também cresceram na Assembleia e podem se aliar a outras forças políticas e, aí, e tornar a vida de Dória um tremendo problema em termos de aprovação de projetos, etc. Né? Como ele tem essa visão liberal, né, da economia, de como gerir a coisa pública, trazendo a experiência de gestor da área privada, etc., é um discurso do ponto de vista do marketing atrativo. Né? Mas como viabilizar isso se você não tem apoio político? Né? Eu acho que ele percebeu, inclusive, na Prefeitura de São Paulo, que não é tão fácil assim você ganhar a eleição de maneira avassaladora, cachapante. No primeiro turno, né? No primeiro turno, com mais de 50% dos votos, né? Eu acho que ele se encantou com esse patrimônio e não soube lidar com ele. Jogou fora. Não né? conseguiu Poderia ter feito uma bela projetos, gestão, provando a sua competência como gestor privado da coisa pública. Vamos ver se isso era viável, né? Você tem muitos liames políticos, dificuldades administrativas, técnicas, jurídicas na área pública que você tem que saber manejar. Né? Nesse sentido, o Márcio França se tornou mais viável por conta disso. Ele mostra que tem competência administrativa pública, né? Tem uma carreira do ponto de vista da ficha limpa, etc., inatacável, né? E se tornou o candidato surpresa nesse sentido, que conseguiu passar à frente no último momento de SCAF, conseguiu apoio de um candidato que disputou voto a voto com ele, né? Está se mostrando um candidato que pode surpreender no domingo. Eu acredito que ele pode surpreender, sim. É isso aí, Rafa. Do governo do estado, mais alguma observação? Eu acho também que a eleição vai ser bastante acirrada, né? Vai ser decidida no voto mesmo, bem no limite, porque a gente consegue perceber, por exemplo, na questão do PSDB como um todo, que essa eleição tende a ser um divisor de águas muito forte no partido. Já temos algumas figuras filiadas ao PSDB que já estão antecipando qualquer tipo de movimento. Na semana passada a gente viu o prefeito de Santos, né? Teve uma telespectadora aí de São Vicente, o prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa, que é do PSDB, uma figura nova do PSDB, ele foi a público e declarou o voto para o Márcio França. Então, isso mostra que mesmo se o Dória for eleito no domingo, a vida dele dentro do PSDB também não tende a ser tão fácil, né? Mas vai ser bem isso, assim, vai ser no limite. O que eu tenho percebido também muito, a gente conversando com as pessoas na rua, é que a eleição do governo do estado, aparentemente, isso no primeiro turno já se confirmou, tende a ter um número de abstenções brancos e nulos muito alto. O pessoal acabou não se encantando com nenhum dos nomes colocados, no primeiro turno já foi assim. No segundo turno, muita gente tem falado pra gente, vou votar no menos pior. Então, a tendência é ver muito isso, o volume de brancos e nulos, a votação do Dória na capital, o quanto que ele consegue reduzir essa diferença para o Márcio França. Aqui no Grande ABC, no primeiro turno, o Dória foi bem votado em todas as cidades, acabou ganhando no cômputo geral aí dos votos. O segundo colocado foi o Marinho e o Márcio França só o quarto colocado. Ficou atrás do Paulo Scaff. Agora vem o voto útil. Então, tem essa questão do voto útil, né? Muitos filiados ao PT, que aqui tem ainda, embora não tenha mais prefeitos do PT, no ABC o PT é muito forte. Muita gente já embarcou de cabeça na campanha do Márcio França, embora o partido também não tenha declarado
explicitamente o apoio ao Márcio. É o eleitor que faz isso. Mas o eleitor acabou embarcando na campanha. Então, a tendência é essa, a região metropolitana como um todo ir com o Márcio e o interior ficar nesse peso. Vai ser um jogo de xadrez aí até o fim. E a gente vai estar aqui, eu e o Rafael, boletins ao vivo dos resultados da eleição no segundo turno. A equipe toda vai trabalhar novamente aqui para trazer a melhor informação para você. E a gente, né, Rafa, vai poder dizer quem são os vencedores. Acompanhe, não deixe de acompanhar aqui no Facebook do Jornal. E para a gente terminar, felizmente está acabando, é muita coisa a ser discutida, né? Discutir aí governos em 40 minutos é muito pouco. Eu queria que vocês dissessem, vamos tentar ver que se fosse um Twitter, que são 140 caracteres, eu sei que é pouco. Agora mas pode em ser mais de poucas, 200. em pouquíssimas palavras, assim, como vocês analisam as eleições 2018 em algumas palavras? Rafael, começando você. Vixe, é desse desafio para mim. Super difícil, hein? Eu acho, se fosse para classificar em poucas palavras, eu acho que essa eleição ela é revolucionária do ponto de vista geral, do marketing político, de como as campanhas se colocaram nas ruas. A gente viu políticos tradicionais apelando para as mesmas táticas e sendo completamente rechaçados nas urnas. Então fica para o eleitor mostrar que o jeito de você encontrar o seu candidato, como ele dialoga, mudou completamente. As redes sociais acabaram mudando completamente essa lógica. Então a eleição de 2018 fica para mim fica com esse aprendizado da inversão completa da lógica de como o candidato conversa com o eleitor, de como o eleitor conversa com o candidato também. O eleitor agora tem um canal de chegar lá e cobrar o candidato diretamente. Então, para mim, ficou essa revolução. Dá para até dizer um pouco de revolução aí com a eleição de 2018. E você, professor? Eu acredito que a democracia sempre vence, né? Apesar dos fake news, do marketing político, dessa agressividade, dessa polarização que aconteceu nessas eleições, eu acredito que a democracia sempre vence. Por quê? Porque é a exposição da vontade, da soberania, da vontade geral da sociedade, da nação, do eleitorado, da cidadania, né? Então, é votar com consciência, votar pensando no Brasil, olhando para o futuro e tentar superar esse radicalismo, essa polarização, né? E essa violência, agressividade que veio do primeiro turno para cá, inclusive se acentuando cada vez mais, né? Votar com consciência e votar pensando no Brasil, no país e fazer com que a gente tenha, né, mais tranquilidade, serenidade para tocar a vida, tocar os nossos projetos, os nossos sonhos, né? E uma sociedade inclusiva, uma sociedade tolerante, uma sociedade serena do ponto de vista cultural, afetivo, religioso, etc., para que a gente supere, né, essa agressividade e leve o Brasil adiante, como a gente está sempre fazendo no cotidiano, no dia a dia, no nosso trabalho, nas famílias, nos amigos, no jornalismo, no trabalho, né? É isso. Perfeito, gente. Guardem essas palavras que espero que a gente consiga usá-las a partir de segunda-feira. Obrigada pela presença, foi um grande prazer. Rafael, professor, obrigada. Obrigado, Marcelo. E você, obrigada também por nos acompanhar, por mandar as opiniões aqui. Domingo, não esqueça, segundo turno, Diário do Grande ABC com você. Aqui, nas nossas redes sociais e também no jornal impresso. Na segunda-feira, um jornal fresquinho e recheado para você com todos os resultados. Certo? Muito obrigada e até a próxima.